Bom, vou falar um pouquinho sobre esse país aí que eu visitei, que é a Índia. Eu cheguei lá numa segunda-feira e saí numa sexta-feira, então eu tive acompanhando aí um processo de construção civil bem interessante aí e bem rápido, bem diferente do nosso método de construção aqui no Brasil. Bom, o país em si ele é bem simples, entendeu? Então, transporte, alimentação, hotel, isso tudo é muito barato na Índia. Para me se locomover de um lugar para o outro, eu usava bastante esse tucutuco aí, que é como eles chamam lá, esse táxi aí, que é tipo um triciclo aí. Bom, o nível de inglês da Índia, isso eu não tenho o que reclamar, é muito bom. Você consegue ver propaganda já em inglês, assistir televisão, você já vai assistir em inglês, vários programas. Você conversar com a pessoa na rua, por simples que ele seja, ele já consegue conversar com você em inglês. É muito diferente, por exemplo, de um país como a China, por exemplo, que o nível de inglês é muito ruim. É que quando eu estive na China, eu quase perdi um voo por falta de comunicação. Agora na Índia não, você vai conseguir se comunicar com as pessoas tranquilamente, sem problema nenhum. Tem algumas diferenças culturais, por exemplo, o homem lá, eles usam saia, isso é bem normal lá. E, por exemplo, eu cheguei no aeroporto e eu fui até o taxista, perguntei para ele, você pode me levar até esse hotel? Ele balançou a cabeça com um gesto que não. Eu fui até o outro taxista, perguntei para ele, você pode me levar até esse hotel? Ele balançou a cabeça e disse que não. Eu fui o terceiro taxista, eu falei, pô, que isso, eu tô com dinheiro, eu vou pagar, preciso ir pro hotel, né? Pensei comigo. E perguntei novamente pro taxista, você pode me levar nesse hotel aqui? E ele balançou a cabeça que não. Eu peguei e entrei dentro do táxi. Entrei dentro do táxi, peguei o papel, entreguei na mão dele e eu falei, quero ir para esse lugar aqui. E aí ele ligou o táxi e foi embora. Só que após o terceiro dia que eu estava lá, que eu estava conversando com o pessoal, e aí que eu vim perceber que quando eles balançam a cabeça indicando que não, isso significa sim. Ou seja, os taxistas estavam falando para mim que sim, que eles me levariam para o hotel. Outra questão para levar em consideração é a comida. Depois do terceiro ou quarto dia que você está lá, você começa a ter diarreia. Você não está muito acostumado com a comida ali, bem apimentada. Mas a comida é boa, é só questão de costume. Outra coisa, pessoal, é como comer. Por exemplo, quando eu estava nessa fábrica aí, os dois rapazes que estavam comigo, eles me chamaram para almoçar no restaurante, a gente pegamos uma bandeja, colocamos a comida, eu olhei de um lado, olhei do outro, não tinha garfo, não tinha faca, não tinha colher, e aí um deles pegou a comida com a mão, lambuzou a mão e colocou na boca e foi comendo, o outro também pegou e foi comendo com a mão mesmo, e aí eu percebi que lá se come com a mão, e aí eles comentaram comigo, não, isso aqui é normal, a gente come aqui com a mão, não usa garfo, colher e faca não. E aí eu tive que fazer a mesma coisa, claro, eu tô lá e comi com a mão também, tranquilo, sem problema nenhum. Bom, falando sobre esse processo de construção civil, que é uma tecnologia australiana, também tem uma fábrica na China e uma na Índia. Bom, esse painel, ele é de fibra de vidro, entendeu? E o interessante é quando você pega um projeto e já envia o projeto para a fábrica, e já lança todos os vão de portas e janelas, e eles já recortam esse painel do tamanho certo já da parede, já com os recortes de janela e porta. Então você vai montando igual um Lego. É claro que usa muita máquina e pouco homem. Bom, eu cheguei a fazer um orçamento lá de 4 apartamentos, ou seja, de um projeto inteiro, e saiu bem mais barato que o nosso método aqui no Brasil. Que a mão de obra lá é muito barata, entendeu? E eu cheguei a cotar isso aí, inclusive com a questão de transporte até chegar aqui no Brasil. E ainda saiu mais barato. E coloquei aluguel de máquinas e tudo mais. Questão de legalização, de normas técnicas, que aqui no Brasil é diferente de outros países, é claro, né? E como isso é um método diferente, tem que passar por uma série de aprovações e tudo mais. Bom, quem tiver interesse, é só falar comigo aí que eu dou todas as informações possíveis, porque eu tenho tudo aqui comigo no computador. Eu tenho os manuais, os métodos e os contatos, qual cidade, qual estado, preços e tudo mais, na verdade. Bom, esse método de construção, ele é bem parecido com o nosso bloco estrutural que a gente tem aqui no Brasil, né? Onde você tem as cavidades. Aí no meio das cavidades você coloca a ferragem e enche de concreto. A diferença é que você usa muito maquinário, né? Você vai usar muito muque, caminhão, a questão de transporte é diferente. Você usa mais máquina do que homem.
Mas esse empreendimento que vocês estão vendo aí, por exemplo, em 2 semanas você coloca ele de pé, ou seja, da base até o final, em 2 meses, com um tempo de folga, aí você tem um empreendimento desse aí concluído, tudo, praticamente, com pintura, acabamento e tudo mais. Agora, o resultado do produto final é o mesmo, você não consegue distinguir muita diferença do nosso para esse aí não. Bom, eu vou ficando por aqui, até a próxima, se Deus quiser. Eu vou estar postando aí alguns vídeos de outros países que eu visitei, são 8 ao total, mostrando aí, falando algumas curiosidades que tem em outras partes do mundo, ok?